Ela é muito grande, cheia de apetrecho. Deixa eu segurar na mão. A nossa tarefa é muito grande, porque nós somos aqueles trabalhadores, aqueles que receberam um talento. Mas esse talento é muito importante, porque é com ele que nós vamos trabalhar a nossa modificação, nos fortalecer e começar a trabalhar por aqueles que estão ao nosso lado. Porque uma das leis divinas é a lei do trabalho. Esse trabalho não é só o trabalho que nós temos no sentido de conseguir ganhar o nosso pão com classe, com dignidade, mas é principalmente o trabalho de modificação interior e o trabalho que nós precisamos para o nosso próprio bem-estar fazer pelo outro. E a casa, então, ela tem no seu departamento social, ela oferece 60 cestas básicas, atendendo os que mais ou menos precisam de pessoas. É tão bom nós termos para onde voltar, nós termos o que comer, para que nós possamos pensar exatamente nesse trabalho. Porque quando nós não temos o mínimo, fica muito difícil. Então a casa auxilia essas pessoas. A casa faz com os seus trabalhadores, faz uma triagem para ver realmente a necessidade e, juntamente com o nosso trabalho de doação, eles oferecem essas cestas básicas. Na área doutrinária, aos domingos às 10 horas, tem palestra, passe e evangelização infantil. Às segundas e quintas, às 20 horas, palestra e passe. Às terças-feiras, às 20 horas, tratamento de passos para dependentes químicos. Quartas-feiras, às 14 horas, sábado, às 17 horas. O plantão de atendimento às segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 19h30. Às quartas-feiras, a partir das 13h15 e domingo, a partir das 9h30. Os cursos, as inscrições já estão encerradas. E é importante participar para nos esclarecer. E esclarecendo, nós vamos nos modificando para melhorar. Superior, que já prepararam carinhosamente esse ambiente para nos receber um a um. Então nós vamos com essa recepção, esse carinho, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Senhor, nós vamos te agradecendo primeiramente e sempre pela oportunidade da existência física, pelo aprendizado constante. Te agradecemos, Senhor, pela família, pelo lar. Oh, Pai. Mas nós vamos te pedir, como eternos pedidos que somos,
abençoa-nos. Abençoa o nosso esforço, a nossa vontade. Fortalece a nossa fé. E muitas vezes nós escorregamos, nos deixamos vencer pela maldade que ainda existe dentro de nós. Pai amado, permaneça conosco. Amplia o nosso entendimento. E permita-nos, Senhor, nos melhorar dia a dia, para que possamos chegar mais perto de Ti. E assim, harmonizados, nós vamos abrindo nossos olhos, abrindo principalmente os nossos corações, para que possamos envolver com carinho Isso. É coisa da tecnologia, né, gente? Sabe como é que é? Muito boa noite a todos. O tema de hoje foi tirado aqui do livro Fonte Viva. Renasce agora. O tema é tirado de João 3,3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Emmanuel, mais uma vez, transcreve sobre essa capacidade de renascer. Quando a gente vai no Evangelho, a gente vai sempre, muitas vezes nós vamos para o nosso lado espírita, né? Ah, renascer de novo, está falando da reencarnação, voltar ao mundo. Emmanuel, ele pega lá o tema, o ponto central, renascer sempre, cada dia. Será que a gente tem essa capacidade? Ou a gente espera sempre para a próxima encarnação fazer algo novo? Será que nós realmente vivemos no mundo, levando em conta que o aprendizado não se dá daqui para o ano que vem, ou daqui para algum outro dia, ou quando algo acontecer, mas a cada minuto? O aprendizado ele é constante. Nesse momento agora, nesse segundinho, se a gente conseguir mudar o pensamento nesse momento, nós já estamos conseguindo a caminhada. Já está valendo a pena a caminhada no mundo. E baseado até, se a gente vai falar sobre essa necessidade de renovação, não podíamos deixar de mencionar André Luiz, que dizia o seguinte, isso baseado justamente nos assuntos que norteiam o noticiário nos dias de hoje. Não dê valor ao mal. André Luiz é muito claro nisso. Toda vez que muito se fala sobre o mal, se fortalece o mal. Então, toda vez que nós tivermos oportunidade, evitemos falar sobre o mal, comentar sobre o mal, discutir sobre o mal. Se a pessoa não é a favor da guerra, fale da paz. Se a pessoa não gosta de doença, comente sobre a saúde. Nosso pensamento, ele tem que estar centrado no bem, não no mal. Ah, mas nós temos que discutir o mal. Mas a discussão do mal, ela parte da premissa de que é necessário, então, falar muito mais sobre o bem. Porque o mundo necessita de boas notícias, de boas novas, de boas coisas. E a gente, nessa caminhada, nós temos, então, que centrar esforços na transformação. Quando nós falamos sobre renovação, a gente, ele vai falar sobre a reforma íntima, a tal da reforma íntima, a necessidade de mudança espiritual. Olha, nós, dentro da doutrina espírita, nós chegamos à conclusão de que a reforma íntima é a vida também. Porque na nossa vida estamos praticando a reforma íntima a todo momento. Quando a gente vai no caixa do banco pagar conta, se o caixa nos tratar mal e a gente retribuir mal, estamos ali na reforma íntima. Quando eu brigo pelo estacionamento, alguém pegou minha vaga e eu não me seguro, reforma íntima. Ou em casa, quando alguém faz algo que eu não gosto. Em casa é interessante porque na nossa casa nós somos nós.
Na rua, não. Na rua, a gente gosta de ser aceito. A gente quer ser bem visto. Mas em casa, a coisa muda de figura. Nós realmente colocamos as manguinhas de fora e somos nós mesmos. Então, o companheiro e a companheira, o casal, conhece-se bem. E quando estão no encontro com os amigos e ele é muito, ou ela é muito simpática, um olha para o outro e fala, não é bem isso, né? Porque nós praticamos muito pouco a transformação. A gente quer ser muito bem visto por outros, mas a gente não se transforma, não se modifica. Por que é tão difícil se modificar? Segundo Freud, nós temos uma máscara, e essa máscara, ela transparece aquilo que a gente quer que o mundo veja da gente. Se a gente acreditar muito na máscara, a gente deixa de acreditar em nós mesmos. Sócrates lá atrás, quando falou conhece-te a ti mesmo, já fazia aquele trabalho de reflexão. Sócrates falava, para nós nos conhecermos, nós temos que fazer um trabalho de interiorização. Buscar em nós aquilo que somos. E não simplesmente achar que somos bonzinhos. Então não preciso fazer mais nada. A gente é bonzinho, acabou. Então vou levando a vida ao trabalho, eu estudo, sou casado, tenho filhos e acabou. Já fiz a minha parte. E aí vem a danada da reforma íntima, ou mesmo a doutrina espírita, nos avisar de que você ainda não fez quase nada. Ainda falta fazer um pouquinho mais. Aí vamos lá no livro dos Espíritos, nos chocamos quando Kardec fala, não basta apenas não fazer nada, porque nós somos responsáveis por todo o bem que deixarmos de fazer também. Ou seja, lendo lá o André Luiz, nós vamos ver que ele fala o seguinte, nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças, dentro da nossa condição, é lógico. Por quê? Porque toda vez que deixamos de fazer algo bom, algo mal surge dali. Toda vez que temos oportunidade de fazer algo engrandecedor e não fazemos, naturalmente o mal surge do que deixamos de fazer. Sim. Então não basta apenas eu simplesmente fazer o meu caminho. Tenho então que trabalhar para melhorar o mundo, é o dever de cada um de nós. Dia a dia. Mas dentro dessa caminhada, lógico, né, nós temos que nos conhecer. Não adianta nada nós queremos exteriorizar ou ir para o mundo, fazer algo, e olha, a transformação começa de dentro para fora. Isso é uma verdade. Mas nós temos também que sair praticando, porque nós vemos muitas pessoas que veem o mundo, ou muitas necessidades, mas é que eu não estou preparado ainda. É que eu sou espírita há um ano e pouco. Não, dá passe? Não é para mim ainda, não. Não, trabalhar no centro espírita? Não, deixa para outro que está preparado, já está mais evoluído que eu. Deixa para os mais evoluídos, eu não estou tanto. E aí nós vamos deixando passar. A gente está dando exemplo, mas qualquer lugar, na igreja lá da sopa, ou no centro, sou evangélico e vou lá sim fazer alguma coisa boa, mas também não vamos esquecer do básico, nossa casa. Próximo a nós, é a nossa familiar. Ali, caridade, ela é uma ação constante. Vamos parar de pensar que a caridade é algo que eu faço para outro que não está perto de mim. Porque aí é muito fácil, né? Eu não suporto minha família, então saio todo dia para fazer caridade para os outros. Onde está a transformação aí? A transformação começa ali, na dureza do lar, do lado do irmão, do pai, da mãe, do namorado, do marido. A transformação é ali. Por quê? Porque naturalmente a justiça divina nos coloca junto de pessoas que vão ocasionar transformações em nós. Porque sem essas pessoas dificilmente a gente se transformaria. Olha que bom, né? A gente às vezes não precisa nem pedir. Naturalmente somos arrastados pela paixão para nos casar com a pessoa que vai nos ajudar a transformar. Olha que bom. Nosso marido, nossa esposa, depois vem os nossos filhos, ele vem colaborar com a nossa transformação. Mas dando trabalho desse jeito? Sim. Porque enquanto nós não nos transformarmos, nós ainda vamos achar que é dar trabalho. A partir do momento que a gente se transformar, a gente vai ver que é uma dedicação nossa para ajudar a transformação daqueles que estão conosco. Enquanto a gente não se transformar, aí é trabalho. Sim, vai ser trabalho, e não adianta mudar de marido ou de esposa.
Porque normalmente vão vir justamente as mesmas pessoas com as mesmas características. Infelizmente. É a justiça que nos empurra a isso. E onde está isso? No livro lá de Ação e Reação, o André Luiz dá a dica. Ele fala, olha, o instrumento utilizado pelos espíritos é a paixão. Através dela, liga-se às necessidades de transformação. Ai, me apaixonei. Olha lá, meu instrumento de transformação. Vou casar com ela. E ali, quando eu estou no lar, eu estou me transformando. E ela também. Necessidade, então, se dá por conveniência. É uma beleza isso. Por quê? Porque nós ainda não sabemos amar. Não adianta. Ah, mas o ser humano não ama. Não, a gente tem muito interesse. Eu só dou se você me dá, eu só faço se você me fizer. Eu só ligo se você me ligar. E aí nós vamos esquecendo de ligar para os amigos porque eles não nos ligam para a gente. Para os pais, porque os pais também não nos ligam. Para os familiares. E vamos então nos isolando do mundo. Um mundo tão conectado como o de hoje, as pessoas estão se desconectando de si mesmas. Ficando cada vez mais sozinhas. Por quê? Porque a gente não faz a parte nossa, básico, se reaproximar. Se aproximar dos amigos, sim, visitar fisicamente, ir atrás das pessoas, fazer com que elas façam parte de novo na nossa vida. Pesquisa recente dos Estados Unidos fez a seguinte pergunta, e nós aqui vamos retransmitir para vocês. Se hoje vocês soubessem, através do médico, que se vocês só têm hoje de vida, que lista que vocês fariam? Será que vocês colocariam na lista salário? Emprego? Posição social? Carro zero? Que coisa, né? Será que lá a gente vai colocar amizade, família, relacionamento? Onde nós estamos colocando nossas prioridades, então? Onde nós estamos gastando mais tempo na nossa vida? Porque essa pesquisa lá para os americanos serviu para a seguinte coisa. O que deixa o ser humano feliz? Bom, para saber o que deixa ele feliz, é só ele descrever o que ele faria no último dia de vida. E se ele colocar lá, é justamente aquilo que é importante para ele. E a gente vai colocar ali na nossa lista aquilo que nos deixa feliz. Tentem fazer a lista. A gente vai levar um susto, porque nem sempre o que vai na lista é aquilo que a gente faz no dia a dia. As coisas que a gente valoriza no nosso dia a dia, muitas vezes está longe da nossa lista do coração. Por quê? Porque a gente deixa de se autoconhecer. Porque a gente deixa de praticar transformação. Buscar aquilo que nos é importante para nós mesmos. Aí passa a vida inteira correndo atrás daquilo que é supérfluo. E aí nós não vamos deixar de falar que é importante sim ter dinheiro, ter emprego, ter sua vida social, sim. Faz parte da vida, apenas aqui estamos dizendo o que é importante para a nossa vida íntima. O que vai nos deixar realmente felizes. Dentro dessa questão, se a gente busca algo que está longe da nossa lista íntima, é porque nós somos infelizes. Sim. Por quê? Porque não valorizamos aquilo que faz falta para a gente. E a gente nem percebe, né? Porque muitas vezes na nossa vida a gente tem tantos compromissos, tantas atividades longe daquilo que nos faz feliz, que a gente um dia acha que vai ser feliz. Ah, quando? Quando eu parar de trabalhar. Quando? Quando eu deixar de ter algumas atividades. Quando? Ah, quando meus filhos pararem de ir para faculdades. Quando meu filho crescer. Note que muitos de nós colocam condição para a felicidade. E a gente vai deixando lá para frente. Coloca ser feliz ou ser um estado mais feliz como uma condição que não pertence a gente no dia de hoje. Muitas vezes, e os psicólogos chegaram a essa conclusão, isso vem de pequeno, né? Porque a maioria das pessoas da idade atual, que são os adultos de hoje, receberam muitos nãos na vida. E muitos de nós repetem isso para as crianças. Podem reparar quantos nãos falamos para os filhos. E quantos sim. Isso reflete no nosso inconsciente. Quando crescemos, vamos atrás e sempre estamos esperando que o mundo também nos dê não. Então a gente tem aquela inconsciência de que ser feliz não é para agora, não. Para agora não. É para alguém, para alguma pessoa. O Emmanuel vem nos lembrar o seguinte, a felicidade é agora, é já. É buscar essa transformação
hoje, não é amanhã. E não é ser feliz no fim de semana, esperar a sexta-feira chegar. É ser feliz ou ter atividades felizes a cada momento da nossa vida. Lembrando um texto de um filósofo, e muito recente, ele diz o seguinte: a maioria de nós busca altas conquistas para ter momentos de felicidade. Então, para nós, o nascimento de um filho é comemorado, passar no vestibular é comemorado, compra de um carro novo é muito comemorado. E nós colocamos isso como o ápice da nossa condição. E o dia a dia é esquecido. E esse filósofo diz o seguinte: o importante para o ser humano é apreciar o dia, apreciar o momento de levantar de manhã, apreciar o banho, apreciar o café da manhã, apreciar a conversa com o familiar antes de ir para o trabalho ou na volta do trabalho, apreciar as pessoas, o caminho, apreciar as coisas simples. Descobre-se então que ser feliz não é condição. A gente aqui se condiciona a não ser, porque a gente acha que não é para nós. Se a gente se colocar como ser vivente e feliz, nós podemos apreciar melhor a nossa vida. Os hindus falam que a humanidade vive dormindo. Fala a humanidade toda. Eles dizem que 90% da humanidade dorme. E dorme acordada, né? Tem gente que bate o carro porque estava dormindo acordado. Estava dirigindo e não viu que o carro vinha na sua direção. Tem gente que não percebe as coisas acontecerem. Sai e não sabe nem se escovou o dente, se tomou banho, se estava indo para o trabalho. Note que nós perdemos a noção da vida. Então nós não apreciamos a vida. O tempo passa rápido. Por que o tempo passa rápido? Porque a gente deixou de percebê-lo. Quando estamos almoçando, alguém consegue parar e falar: bom, agora eu vou apreciar o almoço. Para. Aprecie o sabor. Aprecie as coisas que estão no prato. Quando vai tomar banho, sinta a água cair. Aprecie esse momento. A transformação é da vida. A transformação, ela é mínima, mas faz diferença para cada um de nós. Quando a gente começar a perceber que estamos vivos, vamos começar a fazer diferença. Vamos começar a ser percebidos e a perceber as coisas e pessoas à nossa volta. É também fruto de uma pesquisa americana o seguinte: a nossa expressão facial, ela reflete na expressão facial de todos que estão à nossa volta. Alguém já olhou no metrô a cara das pessoas quando estão voltando do trabalho? No ônibus lotado? É triste. No carro, aquele trânsito danado, você olha para a pessoa, ela quer brigar com você, né? Por quê? Porque a expressão de um reflete a expressão de todo mundo. E os americanos, eles fizeram um teste que foi até interessante. Eles pegaram uma pessoa, falaram: você vai entrar no metrô e vai sorrir. Vai sorrir lá no cantinho. E ele entrou rindo para todo mundo. O que aconteceu com aquele vagão inteiro? A expressão do vagão inteira mudou. As pessoas começaram a sorrir. Por quê? É inconsciente. Como bocejar aqui, todo mundo começará a bocejar em seguida. Quando você sorri, você reflete o sorriso em quem está do seu lado. Se nós usamos expressões tristes, em casa, nossos filhos vão ser tristes, nossa mãe, nosso pai, todo mundo à nossa volta vai ser reflexo de nós mesmos. Então comecemos a sorrir na nossa casa. Façam experiências, vocês vão ver. Comecemos a sorrir na rua. Comecemos a sorrir na fila do banco. Tá aquela fila danada, dá um sorriso para ver. As pessoas vão olhar para trás, vão até estranhar, mas vão começar a sorrir em seguida. É interessante isso. Se a gente for, por exemplo, no teatro e alguém fizer, e é uma experiência interessante. E se a gente estiver sozinho no teatro e for feito algo engraçado, dificilmente a gente vai rir. No entanto, se a gente está no teatro e ouve a risada de alguém, do lado a gente ri por consequência. Nós refletimos o que o outro sente, é reflexo de nós. Então, se a gente é bem claro isso, nós fazemos a diferença no mundo. Então, fazemos a diferença para o melhor. Vou falar do caso da menina, não. Muda o assunto, reflita algo bom. Vou falar de algo ruim que aconteceu, que eu vi na televisão. Seja o sintonizador de algo bom. No trabalho, no emprego, na família. Seja nós, indivíduos, aqueles que vão refletir coisas boas onde a gente estiver. Nós começamos a mudar as pessoas à nossa volta. Eu estou descendo do elevador e alguém entra, sorri para a pessoa, ela vai sorrir para a gente.
Sorrir para as pessoas que estão limpando o corredor ou na rua, para as pessoas à nossa volta. Queira ou não, é caridade. Nós estamos fazendo aí, praticando a caridade ali, porque estamos fazendo com que a pessoa se sinta bem. Estamos refletindo e gerando alegria para todos que estão à nossa volta. Seja no metrô, no ônibus, no carro, no trânsito, em qualquer lugar. E a gente começa a fazer a diferença. Aí vamos começar a perceber, se a gente começar a sorrir para as pessoas, a gente vai começar a receber muito convite, né? Porque as pessoas falam, chama porque ele é muito alegre. Chama, convida porque nessa festa tem que ter fulano. Porque onde a gente vai estar, as pessoas vão estar felizes. Inconscientemente elas não percebem que a única coisa que a gente faz é sorrir. Só dá um sorrisinho onde está e as pessoas inconscientemente sorriem e falam, nossa, quando fulano chega o ambiente fica tão alegre, né? Por que será? Porque ele sorri. Enquanto ele não chegou, ninguém sorria. Fica aquela cara tonha, né? Triste e tal. Não importa a festa, o local social. Está todo mundo triste. Chega alguém sorrindo, muda o ambiente. Então mudemos nós o ambiente. Uma coisa interessante, a mudança não tem sexo, não tem idade. Tanto o homem quanto a mulher tem que buscar as coisas novas para fazer na vida todo dia. Quando a gente entra numa empresa, qualquer empresa que seja, toda empresa ela tem um plano diretor para chegar com resultados, lucros, e todo mundo é subordinado a esse plano diretor, é apresentado para a empresa, olha aqui, nossa empresa, ela vai ter tanto no primeiro semestre, e nós como empregados vamos seguindo aquilo, sim, vamos seguir as metas para a empresa poder progredir. Então a empresa vai crescendo e todo mundo que está lá, obviamente que se sujeita àquelas condições, vão crescer junto com ela. Nossa vida é nossa empresa. O que a gente anda fazendo com ela? A gente tem planos? A gente tem metas para a nossa vida? Nós estabelecemos metas semestrais, anuais? Nós colocamos algo para atingir? Nós queremos ir para algum lugar? Voltando ao exemplo das empresas. Empresa que não tem plano afunda. Nossa vida é uma empresa. Se nós não temos planos para a nossa vida, nós temos que ter planos, conquistas. Mas a conquista não, a conquista íntima mesmo. Conquista de coisas novas, valores novos. Descobriu-se recentemente que o que acontece no mundo é sempre reflexo do que existe dentro de nós. Ou seja, eu vou ter uma visão do mundo, qualquer que seja a situação, baseado no que eu carrego dentro de mim. Se eu sou pessimista, é porque eu não aceito, eu não acredito nas coisas que estão em mim e não no mundo. Ou seja, tudo que eu trago dentro de mim é reflexo de coisas que eu juntei na minha vida, de minhas crenças e que vão fazer com que eu seja otimista ou pessimista. Mas como é que eu faço? Comecemos a buscar coisas pessimistas nos livros, literatura, música, televisão. Buscar coisas para que o nosso íntimo tenha boas coisas do mundo. Se hoje nós, quando vemos alguma coisa no mundo, reflete negativamente em nós, é porque é em nós que está o problema, não é no mundo. O mundo ele vai continuar como está. Tanto é verdade que nós vamos ver sempre dois tipos de pessoas no mundo. Um falando sempre mal do emprego, do trabalho, do amigo. E o outro falando sempre bem das mesmas coisas, do emprego, do trabalho, do amigo. E da esposa. E do marido. Ou seja, é nosso isso. Nós é que geramos essa transformação. Mas a gente só consegue fazer isso trabalhando isso. A transformação parte da premissa de que nós queremos crescer, mudar. A gente tem que querer algo. Eu quero algo novo para mim. Coloque como meta, como plano isso. Vá atrás de objetivos, cresça. Graças ao bom Deus, as faculdades perceberam isso e tem hoje as faculdades da terceira idade para as pessoas continuarem com seus planos, continuarem vivendo. Mas eu não sei o que fazer. Vão aprender a tocar piano, violão, guitarra, flauta, seja o que for, escrever. Ou seja, o mundo e o ser humano não tem limite. Nós, como seres viventes, podemos fazer qualquer coisa. Aliás, é interessante porque nós nos limitamos à profissão, né? Quem é fulano é o quê? É gerente de não sei das quantas. E ele é diretor não sei das quantas. Por que a gente só pode ser aquilo? Eu sou isto. Não.
nós não temos limites. Nós podemos ser isto e muito mais. Nós é que nos impusemos esses limites. E vivemos dentro dos limites. Por mais que sejamos infelizes, muitas vezes nós vivemos nesse limite. Olha que coisa, né? Podemos fazer qualquer coisa que outra pessoa que admiramos faz. E a gente não faz porque se acha incompetente para aquilo. E continuamos vivendo infelizes. Se nós somos diretores da nossa vida, coloquemos fazer aquilo que nos faz feliz como planejamento. E vamos caminhar. A gente vai chegar lá com certeza. Ah, eu gosto de fulana porque ela escreve. Escreva. Eu gosto de fulano porque ele toca. Toque. Faça algo. Nós somos seres eternos. Nosso limite é dado por nós mesmos. Nós só podemos reclamar da vida por nossa própria condição de achar que a gente não merece. Só. Então, a doutrina espírita, ela tem lições que nos traz a verdade. Não é culpa do outro, é culpa nossa. Não é culpa do meu chefe, do meu emprego, do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Sempre nossa. Se nós nos limitamos na vida, não é porque o outro está do lado, é porque nós é que nos limitamos e não buscamos. Mas aí vem o Emmanuel no texto, o autor fala, todo dia é dia de aprender. Todo momento é momento de crescer. Nunca existe limite para a nossa mudança. A cada momento, nós temos capacidade de crescer, de chegar onde ontem de ontem, por exemplo, a gente achava que não chegaria. E chegamos. Hoje, nós começamos a ver que o nosso cenário é outro. Vamos caminhar mais para frente. O espírito, ele tem que enxergar de todas as maneiras. Não temos que ter um único caminho e achar que aquele é nosso karma. Isso é pesado, a palavra karma, né? Porque nos coloca em condições, numa condição em que a gente acha e acredita que não pode mudar. Mentira! A gente pode mudar nossa condição a todo momento. A gente só não muda a expiação. Eu vim sem braço. Mas nós conhecemos pessoas que vêm sem o braço e faz coisa com as pernas. Tem pessoas limitadas com a visão e faz coisas absurdas. Se eles, e aliás esses espíritos vêm para nos mostrar que não existe limitação, nem limitação no corpo. Então nós temos que ser como os filósofos. Os filósofos dizem que o ser humano tem que ser como a criança. Note como a criança, ela pergunta tudo. Tudo ela quer saber, tudo ela pergunta, ela quer crescer sempre. Tem um livro interessante chamado O Mundo de Sofia que diz que todo ser humano é como se estivesse na ponta do pelo do coelho, lá em cima, olhando o mundo, querendo aprender, querendo conhecer coisas novas. A idade vai passando e a pessoa vai escorregando no pelo do coelho. E a idade vai passando e ela vai escorregando. Chega uma determinada idade que ela está lá na base e não tem mais sonhos, não tem mais objetivos, não tem mais vida. Ela acredita negativamente de que a vida acabou. Então eu vou continuar fazendo essas minhas coisinhas porque eu não tenho mais sonhos, me impeço de crescer, me impeço de estudar e acho que tenho que ser infeliz sim porque é essa vidinha que Deus me deu. Na verdade, Deus nos dá possibilidades infinitas. Nós somos sempre responsáveis pela nossa condição e situação. Sempre. Em todas as condições e situações. Por quê? Porque ninguém nos obrigou a fazer nada. E até tem um texto recente, circulando na internet, que achamos até interessante, que dizia o seguinte, uma determinada mulher que reclamava porque tinha que cozinhar. E aí alguém virou para ela e falou, então não cozinhe. Ah, mas eu preciso cozinhar para os meus filhos. Ué, mas alguém te obriga a cozinhar? Ah, mas eu preciso, não. Alguém te obriga? Não, mas se eu não cozinhar, eles não comem. E a pessoa falou para ela, e você? Precisa comer? Eu preciso comer, sim. Então cozinhe para você. Mas e meus filhos? Faça um pouquinho mais. Simples assim. Não é. E a vida toda é assim. Então temos na nossa condição e concepção o seguinte. Jesus quando disse, farão o que eu faço e muito mais, a gente tem que acreditar mais nisso. Está nítido no Evangelho. O Jesus já falou, sois deuses.
E a gente, mas Deus, a gente se limita muito e a gente não se vê numa condição de crescimento. Emmanuel, nos textos dele, nos impulsiona ao crescimento. Temos que ler mais Emmanuel para aprender a crescer, a sermos muito mais do que hoje somos. Começar a entender que dentro do ser de cada um de nós existe uma luz, ainda meio embaçada, mas que está começando a brilhar para todos os lados. E todos nós no mundo estamos caminhando para a luz. Todos. E o limite somos nós que impomos. Muita paz a todos. Bom, chegou o momento de nossa paz. Perguntas, interrogações, nada. Sim, exato. Na verdade, a gente vive num mundo em que a gente está se informando constantemente, ou pela internet, ou pela televisão, e mesmo no meio das pessoas. Mas nós, como pessoa, nós temos que saber um momento de basta. Vai ter um momento, né, em que qualquer tipo de notícia, quando chega para nós, a gente fala, chega, pega o controle e muda. Então nós temos esse limitador. O problema é que como a gente não trabalha muito o limitador, um exemplo, por exemplo, nós vamos num self-service. Muitas vezes a gente come o que está lá, né? Está lá, está fácil. Então a gente vai pondo no prato e a gente come o que está, muito provavelmente a gente come o que está lá, servindo para todo mundo. Televisão é a mesma coisa. A gente é meio self-service. Está no canal, a gente muitas vezes, é tomate, deixa aí, então. E a gente não seleciona muito a alimentação intelectual. Então nós temos que começar a selecionar esse tipo de alimentação. Nós temos o controle disso. Nós temos que também ter um delimitador, não só para nós, mas para a família também. Para que a família, na nossa casa, também tenha outros assuntos e outras questões para tratar. Porque senão fica muito focado, como ficou recentemente esse assunto, qualquer outro, né? Então, realmente, aí Kardec até comenta o seguinte, para todas as questões, usemos sempre o bom senso. E nós temos nosso bom senso ali guardadinho, né? Quando a gente põe ele para funcionar, a gente, opa, chega disso, né? Vamos mudar? Vamos mudar. É, olha, falar da visão espírita disso. Nós sabemos, e nós sabemos por bem que nós não somos a criança de hoje, nós somos o espírito já de outras encarnações. Carregamos necessidades de uma vida para outra. E muitas dessas necessidades, Jesus já deixou claro lá no Evangelho quando disse, os escândalos virão. Ou seja, vamos passar por dificuldades tremendas como espíritos muitas vezes na vida. Mas ai por quem aqueles escândalos vierem, né? Ou seja, não justifica o fato do espírito ter que passar por provações, que alguém tem que fazer essa provação. Mas a aprovação é do espírito. Ou seja, falando de uma forma muito simples, esse espírito, ele precisaria passar por uma provação de dificuldade, mas não precisaria ser dessa forma. Exatamente. Porque ninguém nasce para ser assassinado. Exatamente. Não. Ninguém nasce para isso. Não. Não existe Isso. fatalidade. Não, Nasceu fatalidade nascimento não. ou morte. Todos vamos. Mas Isso, não fala, ó, ela vai morrer caindo. Não, não existe isso. Tá? Exatamente. Agora, o espírito por si só, ele fica fora dessa condição e situação. Os espíritos protegem. Não, os espíritos protegem, até porque não é uma vibração boa essa que aconteceu no Brasil todo. Não foi uma vibração boa. Quando o André Luiz comenta...
vez quando ele fala, toda vez que se comenta o mal, se dá valor para o mal, é verdade. As vibrações dos comentários que foram feitos fez com que, de forma geral, todo mundo se comovesse, mas é de uma forma boa. Não é bom, resumindo, né? Não é bom ficar preso nesse tipo de assunto, porque já aconteceu. E esse tipo de assunto tende a trazer para as pessoas que estão envolvidas neles as situações e condições de vibrações que não são boas, nem um pouco. Né? Agora, acho bom orar, vibrar. Oi? Não, é o que a gente fala, a gente acredita que há uma proteção para que isso não ocorra. Né? Nada. Isso mesmo. Exato. Muda essa condição. Esse é o... Isso mesmo. Fica. Exato. Na verdade, como está acontecendo nos dias de hoje. Então, como ele comentou na palestra, vamos aproveitar esse momento para transformação, para crescimento. É triste porque ocorre com uma criança, né? Nós falamos, nossa, ela não tinha como se defender. Tem um livro do Demetrio, do Loríquio, ele diz, vítima não existe. É que é uma criança, então se mexe muito conosco. Mas nós não somos vítimas, nós não somos bons nisso. Nós estamos aqui justamente para aprender a nos tornar criaturas melhores. Isso mesmo. Sempre. Mas nós não sabemos. Do Hélio, João Hélio, né? Mas eram dois bafinais, então... Agora é o pai, né? Quer dizer, indício. Nós não sabemos. Até mexe, mas como disse bem a Sandra, a impressão que dá é que parece um circo. Porque coloca-se a situação no meio da situação e o povo fica em volta. E isso é o ruim da questão. Tem um poeta, ele fala, eu só me lembro do final da poesia dele, que o homem que não viveu, ele passou pela vida, não viveu. Eu não lembro qual é o poeta. E isso tudo está desfocando, nós permitimos desfocar o intuito da nossa existência, que é trabalhar pela nossa modificação e como jogar a pedra no lago, vai aumentando os ciclos, é fazer a caridade, é doar, é vibrar, porque nós não podemos fazer, ela não vai, ela está viva, é um espírito, né? Ela está viva, e a nossa tarefa é justamente nesse momento de dificuldade, nós modificarmos em nós essa sintonia. Exatamente. Jesus não falou a cada um segundo sua voz? É difícil nós colocarmos isso na cabeça, né? Principalmente, não na cabeça, é no coração, né? Não, mas... O Sérgio vai estar aí, né? Mais um dia, mais uma 3 horas, mais uma 3 horas, não tem problema. Vamos aproveitar esse momento, agradecendo por mais essa oportunidade de reflexão. E vamos aproveitar então para exercitar. Como disse o companheiro, nós estamos diariamente exercitando, porque amar como Jesus nos ama, nós ainda não conseguimos, mas nós já conseguimos querer bem. Então vamos exercitar.
O que nós desejamos de melhor? O que nós temos de melhor no coração? É o que nós vamos desejar para os outros. Nós vamos vibrar por aqueles que não têm a oportunidade, como nós, de aprender, de se modificar principalmente. Abençoa, Senhor, essas criaturas que se encontram nas ruas, que não têm para onde voltar. Abençoa, Senhor, aqueles que ainda se deixam levar pelas tentações, pelos vícios. Todos nós carregamos ainda esses vícios. O tóxico da mentira, o tóxico da maledicência, o tóxico da raiva, da intolerância. Oh, Pai, nós te agradecemos pela paciência que tem conosco e vamos vibrar por aqueles que fazem as leis. Mas vamos vibrar também, Senhor, para que nós possamos no dia a dia fazer valer a nossa vontade de melhoria, de transformação, nos comecinhos deveres nossos do dia a dia. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vamos vibrar, Senhor, pelos nossos amigos, mas principalmente por aqueles que se dizem os nossos inimigos. Vamos desejar de coração aberto muito amor, fraternidade, paz e sinceridade. Vamos vibrar por esta casa, pelos espíritos que aqui se encontram, mas desejar para que todas as pessoas possam receber o amor que nós estamos recebendo. E assim, nós vamos pedindo ao Pai para que abençoe a todos nós. E que a paz de Jesus possa estar em nossos corações, mas que principalmente nós possamos transmitir através do sorriso, da sinceridade, da amizade. E que assim seja. Graças a Deus.